Os irmãos abrem conosco no livro de João, capítulo 21. Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 3. Quem achou, diga amém. O tema da mensagem hoje, meus amados irmãos, é: a fé vem pelo ouvir e os resultados também. Amém? A fé vem pelo ouvir e os resultados também. Glória a Deus. Aleluia. Está ali o título: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, Jesus então aqui, ele aparece aos discípulos. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, ele estava num corpo ressurreto. Ele tinha acabado de ressuscitar. Ele já tinha aparecido para eles, entrado, ele estava preso, fez trancado, vamos dizer assim, num cômodo. Jesus atravessa ali as portas, a parede ali e entra lá. Dessa vez, ele aparece de outra forma para eles. Nós vamos ler aqui a seguinte: e estavam ali, nesse barco que foi pescar, 7 discípulos. Nós lemos aí, Simão Pedro 1, Tomé 2, Natanael 3, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, dá 5, e mais 2 dos seus discípulos estavam aí. Amados, o que a gente vê aqui? Quantas noites, a gente passa que às vezes você quer dormir, mas o sono não vem. Aqui está falando que eles passaram quase a noite toda e não apanharam nada. Com certeza estavam ali chegando ali à beira da praia, quase à beira da praia, desanimados. Por quê? Eles saem com o objetivo de apanhar ou pescar alguns peixes, mas nem tudo saiu da forma que eles queriam. Tanto é que não conseguiram pescar nenhum peixe. Nem sempre as coisas terminam do jeito que a gente pensa. Às vezes você pensa de uma forma e acontece de outra. Quantas pessoas tiveram as suas vidas, vamos dizer assim, destruídas? Um casamento mal alicerçado na areia. Quantas pessoas que foram ter uma viagem para se divertir e voltaram separadas de lá? Ou talvez o marido voltou, a esposa não, ou vice-versa, ou perderam algum filho, ou teve confusão, briga familiar. Você vai para uma diversão, você vai para aquela alegria, juntar a família, e de repente, daquela discussão, o que é da festa, vira ali tristeza, vira angústia, sofrimento, irmão que já não conversa mais com outro. Nessa passagem de ano mesmo, em Natal, aconteceu isso em muitas casas por aí. A pessoa reúne a família, está todo mundo aí falando assim: graças a Deus, meus irmãos, está tudo aí, que bênção. E é uma bênção, e era para ser bênção, mas de repente vem a maldição, que era bênção passa a ser maldição, por causa de uma palavra, talvez de um cunhado, de uma cunhada. São pessoas que são, o sangue é diferente, vem de outras gerações, de outras famílias, que estão ali, incluídas na família, como nora, como genro, está ali nas famílias. Então, amados, nós sabemos que às vezes isso acontece, mas muitas pessoas desistem na primeira oportunidade, ela desiste facilmente daquilo que está acontecendo. Ela desiste, em vez dela persistir, falando: eu quero ser seu amigo, eu quero ser sua amiga, eu te perdoo por isso, ou então você me perdoa por isso. Não,
deixa ela para lá e eu fico para cá. É assim que o Senhor ensina para nós? Não. A gente não pode desanimar. Nós temos que ficar unidos. É hora de união, é hora de amor, é hora de paz, é hora de estar cheio do Espírito Santo, porque verdadeiramente nós estamos caminhando para os últimos dias da igreja aqui na face da terra. Nós estamos vendo aí no mundo todo o que está acontecendo. São pandemias, são guerras, são vários tipos de divergências que tem acontecido, que não tem explicação e parece que não tem jeito, parece que não tem solução. Mas nós que confiamos no Senhor, que cremos no Senhor, nós sabemos que nós estamos seguros, porque o nosso Senhor, Ele tem verdadeiramente nos guardado, Ele tem nos protegido, nós sabemos o lugar para onde que a gente vai. E quem não sabe, que são a maioria das pessoas, até pessoas que estão dentro de igrejas, muitas pessoas vão dentro da igreja como um lazer, como às vezes um costume. Nós temos que vir na igreja para verdadeiramente adorar o Senhor, agradecer ao Senhor, ser grato por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Então, amados, muitos decidem facilmente, até nos colégios, nós vemos aí, a pessoa está ali estudando, estuda o ano todo, tem as férias, a gente sabe disso, tem as provas que são aplicadas pelos professores, mas às vezes chega no final do ano, a matéria vale talvez 100 pontos, ela tem que fazer 60, para ela concluir aquela fase ali do ensino, vamos dizer assim, aquela matéria tem que ter 60 pontos, foi aplicado 100, ela fez 60, ela passa, mas talvez ela fez 40, então talvez tem jeito de ela estar em recuperação, é mais uma oportunidade que ela tem, fazer mais uns dias de recuperação, é aplicado numa prova, e talvez ela consiga concluir o ano. E muitos, mesmo assim, com essa outra chance que é dada, a pessoa não consegue, ela é reprovada. O Senhor Jesus, Ele sempre nos dá mais uma chance, sempre tem mais e mais oportunidades. Quantas oportunidades as pessoas estão tendo de entrar na presença de Deus, e as pessoas estão recuando, porque querem fazer o quê? A sua própria vontade, que é diferente da vontade de Deus. É diferente da vontade de Deus. A irmã pregou outro dia que é verdade. Se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E se você for amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo, porque as coisas do mundo são diferentes das coisas de Deus. No mundo, o mundo jaz no maligno. Então nunca vai dar certo as trevas com a luz e vice-versa. Irmãos, Jesus, Ele então está falando aqui, Jesus, Ele aparece ali, tá, versículo 1, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Mas nós estamos vendo aqui que eles não apanharam nada, mas como é que Jesus apareceu para eles? Versículo de número 4, que diz aí: mas ao clarear na madrugada, estava Jesus na praia. Ele não estava no barco, não estava na praia. Jesus já ressuscitado. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Irmãos, às vezes um pequeno problema no casamento, um pequeno problema no casamento, são pessoas de famílias diferentes, é motivo de separação. Pequeno problema. Então, são vários os problemas. Não tem aquele casamento que a gente pode ter, um casamento, vamos supor, que deu ali praticamente certo, mas aquele perfeito não tem. São pessoas diferentes. Às vezes é gosto de cor, de parede diferente, são móveis diferentes que a pessoa não concorda com aquilo que a outra está querendo comprar, mas eu gostei desse, mas esse é feio, mas eu gosto desse. Nem os dedos da mão são iguais. Então, mas tem pessoa que quer que a pessoa seja a mulher perfeita e o homem perfeito. Não vai ter esse homem, não existe esse homem perfeito aqui, humano não. O homem justo e perfeito que apareceu aqui nessa parte da terra chama-se Jesus Cristo.
Então não existe isso, irmão. Às vezes você quer comparar a família do outro com a sua. Irmãos, talvez naquele problema, aquela família está muito bem naquele problema que você tem. A outra ela não tem ele. Mas talvez ela tenha até um pior do que o seu. É isso que nós, já que somos casados mais tempo, devemos passar para os jovens casados da nossa família. Para que eles possam entender que tem lá noites de alegria, mas tem noites de tristeza também. Tem concordâncias e também tem divergências. Irmãos, um pequeno problema, às vezes a pessoa perde um bom emprego porque ela não aceitou aquele tipo de ordem que foi dada para ela. E ela já entrou naquele lugar sabendo que ela tinha que fazer aquela função. E ela concordou. Agora então você vai lá e faz aquilo que foi combinado. Não vou fazer, vou pedir conta. E ela pedindo conta, ela tem direito, claro. E ela pedindo a conta, eu quero dizer o seguinte, talvez pode trazer dificuldades na casa dela, até atingir mesmo o casamento. Talvez precise pagar um aluguel, talvez tenha que pagar água, luz, ela ajudou. Mas agora está saindo do serviço. Então, amado, tem decisões que nós precisamos ter cuidado, orar a Deus primeiro, antes de fazê-la. Porque senão as consequências podem ser pouquinhas ou pode ser grande até demais. Problemas acontecem a todo momento. Estamos lidando com o ser humano. A nossa esposa é ser humano, o marido é ser humano, os filhos são seres humanos. Então, somos cheios de defeitos. Versículo que nós acabamos de ler, 21:4 diz: mas ao clarear, já tinha passado a noite toda, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Andaram com Jesus para todo lado, mas eles não reconheceram que era ele. Talvez estava disperso, porque aquele homem que falava macio, que falava bonito, que falava de amor, de salvação, de inferno, de perdão, tinha o quê? Morrido. Mas ele já tinha aparecido para eles, ressurreto, já tinha ressuscitado. Mas a gente pensa assim, quando a pessoa está perto de mim, eu estou vendo ela. Mas se ela estiver no telefone, eu não sei se ela está falando comigo, mas se tem alguém com um revólver na cabeça dela, se ela está falando comigo, mas conversando até com alguém, eu vou falar isso aqui para ele, porque não está perto de você. Então era diferente. Então quando Jesus se afastou, porque Jesus morreu, mas ressuscitou, Jesus já não andava mais com ele. De vez em quando, Jesus aparecia no meio deles. Mas Jesus avisou para eles, para os discípulos, falou assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Falou que ia deixar um outro consolador para ficar com eles todos os dias, até a consumação do século. Foi avisado, e esse consolador está aqui, meu irmão, está aqui no nosso meio, nos consolando, nos confortando, diante das adversidades que estão acontecendo em todo mundo. Nós temos esse consolo, que é o Espírito Santo, que está nos consolando, nos mostrando para a gente ficar firme, prosseguir, marchar firme, porque Jesus está voltando, aleluia. É hora de ficar firme, é hora de pisar firmemente na direção do Senhor Jesus, no olhar de adversidade, mas ficar firme, porque é a reta final. Nós estamos vendo a linha de chegada logo ali na frente, mas quantas pessoas estão desistindo? Irmãos, o choro pode durar uma noite. Nós vamos ver que mais ao clarear. Então está aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Mas podemos falar aqui também, são noites sem dormir, sem choro, mas pode ser noite sem dormir. Preocupações durante a noite, sem chorar, porque talvez já não tem mais lágrima. Pessoa desanimada a noite toda, virando para um lado na cama, virando para outro, mas não tem lágrima para chorar. Angustiadas, já chorou muito, mas não foi durante a madrugada, foi durante o dia mesmo, já estava chorando, diante da situação que está enfrentando, com o filho, talvez com o marido, talvez problemas financeiros, talvez com enfermidades,
Quantas pessoas que já não tem mais lágrimas para chorar? A minha mãe mesmo, ela fala com nós, eu falo assim, ó, eu já não tenho mais lágrimas para chorar. Já chorei pela morte do seu pai, falou comigo, já chorei pela morte de filhos que eu já perdi. Está lá ela com 91 anos, mas está lá firme, sempre buscando em Deus, sempre Deus é fiel, Deus é conosco, está sempre falando isso, jogando a gente para cima. Eu fico vendo ela, eu falo assim, 91 anos, na véspera de Ano Novo eu pus ela para conversar com o pastor Daniel. Ela ficou toda alegre, eu quero conversar mais com ele. Ele falou assim, ó, só está parecendo que é nova. Eu falei, o pastor Daniel falou que eu sou nova. Eu falei, ó, mas você é nova mesmo, você só está com 91 anos. Então, amados, você vê como ela conversa sobre Deus. E você não vê lágrima nela, mas ela já chorou muito. Ela falou, já chorei muito. Agora eu estou esperando no Senhor, vai esperar no Senhor, eu tenho que esperar com Ele, com alegria, aleluias, aleluias. Então, amados, mas para quem tem Jesus, pode ser noite de prantos, pode ser noite de angústia, pode ser qualquer tipo de noite que você passa. Para quem tem Jesus, a alegria chega, a alegria ela vem. Aquele que enxuga as nossas lágrimas chama-se Senhor Jesus, e Ele jamais esqueceu daqueles discípulos, jamais se esquecerá de nós também, aleluias. Então, amados, Jesus estava ali na praia, versículos 21, capítulo 21, versículo 5. Perguntou-lhe Jesus, filhos, que palavra, hein? Filhos, isso é forte, irmão, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Irmãos, eles não tinham nada para oferecer a Jesus. Nada, nada, nem um peixinho pequeno, nem um grande, nada, nem um pão, aqui falou que não tinha nada, nem uma fruta, não tinha nada, e Jesus perguntou isso para eles, nada. Mas, aqui para nós temos aqui uma novidade nisso, eles não tinham nada para oferecer a Jesus, mas Jesus tinha muito para oferecer para eles, aleluia. Jesus tinha muito para oferecer para eles. Então, amados, nós sabemos que nosso Deus é fiel, mas às vezes diante daquilo que nós estamos passando, você às vezes chega até começar a pensar que às vezes você está tão angustiado que o Senhor esqueceu de você naquela situação que você está vivendo. Mas você também se esquece que o nosso Deus, Ele sabe aonde o carro aperta, Ele sabe aonde precisamos de conserto, então Ele deixa aquilo um tempo para aquilo ali servir de ensinamento, aquilo ali servir para você entender que há áreas na nossa vida que precisam ser consertadas. Então, tudo está no controle de Deus, Ele está no controle. Só que a gente não aceita a dor, a gente não aceita a lágrima, a gente só quer as bênçãos. Só as bênçãos de Deus. Mas quem não quer as bênçãos de Deus? Todos nós. Mas nós precisamos fazer também a nossa parte, que é adorar o Senhor, ser gratos ao Senhor, orar ao Senhor, agradecendo pelo mais um dia que nós estamos vivendo aqui neste mundo. Então, amados, aí você pega o versículo 6 aí, 21:6. Então lhes disse, tem nada para comer não? Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Irmãos, que Jesus maravilhoso. Jesus, Ele sempre entra com a providência divina na nossa vida, dos nossos problemas, para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede. Ele sempre entra com a providência divina, Ele é fiel. Nós podemos ligar aqui também, né, vamos dizer, conjecturar essa passagem com a obra de Deus. Aqui literalmente está falando para lançar a rede, para pegar o quê? Peixes.
lançar à direita do barco, mas também no mundo espiritual é para a igreja continuar lançando a rede, mesmo que ela volta vazia naquele lugar que você semeou, o outro lugar ela pode voltar cheia, porque o Espírito Santo ainda está aqui neste mundo, aleluia. O Espírito Santo está trabalhando, então nós precisamos lançar a rede, uma hora você vai trazer bastante peixe. No caso aqui é da peixe, mas no caso que nós estamos falando do mundo espiritual, são almas para o reino de Deus, aleluia. Deus tem a forma de trabalhar, Deus tem a forma de te usar. Lucas 22, 69 diz assim: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus, aleluia. Então, amados, o que nós estamos vendo aqui? O Senhor está falando para nesta noite você lançar, não lançar a rede à direita do Pai, mas a sua vida, à direita do Pai, porque na direita do Pai vai ser resolvido, vão ser resolvidos os seus problemas, você achará alimento, você achará socorro, você achará paz, porque Jesus o Salvador está ali sentado à direita do Pai, à destra de Deus, aleluia. Ele é fiel, agora nós precisamos ser obedientes. Eles voltando ali, já sem nada pescado, tentado pescar, e à noite estão pescando, mas não pescaram nada, sempre puxavam a rede vazia, então já estavam voltando sem apanhar nada, mas eles ouviram a voz daquele que pode fazer todas as coisas, e eles não voltaram lá para dentro do mar não, do alto mar não, ali mesmo lançai a rede à direita, ali onde eles estavam. Então, amados, nós já vamos ler lá para você entender a distância que era isso aí. Amados, João 21, 7 até o 8, que diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, quer dizer, ele aprontou-se, né? Mudou-se, aliás, colocou sua veste, com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Um côvado é 45 centímetros e meio, mais ou menos. Tem uns que falam, chega aí, dá um entendimento até de meio centímetro. Meio centímetro. 50 centímetros. Então, 100 metros, estava 100 metros da praia. Quem já foi em praia aqui sabe, ali pertinho da areia, ali pertinho, às 10, 15, 20 metros ali, não tem peixe, onde o pessoal fica não tem peixe. Tem praias em outros lugares, você anda até 100, 200 metros aí para dentro e a água está no seu joelho, alguns lugares fora do Brasil. Mas nos dias de hoje, qualquer praia que você for aí, essa distância de 10 metros, 100 metros, é difícil encontrar peixe. Ainda mais aonde para barco de pesca, que tem, hoje em dia tem gasolina, tem óleo diesel, então é difícil de ter o peixe. Mas ele já voltando, quer dizer, ele já estava quase ancorando, né, o barco deles, Jesus falou assim: lançai a rede à direita do barco. Então, amados, para Jesus nada é impossível. Aqui está falando pelo que é acontecido ali através daquele poder de Deus, de Jesus, naquele momento que a rede voltou cheia. Pedro reconheceu Jesus, estava aproximadamente, quando nós estamos falando aqui, a 100 metros da praia. Então, amados, nós sabemos que Jesus, ele não precisa de água profunda para fazer o milagre acontecer. Para começar, porque as águas e os peixes lhe obedecem. As águas e os peixes obedecem a Jesus. Tudo que você vê se movendo aí, obedece ao Senhor. O vento, os pássaros, né, a chuva, o sol, tudo obedece, tudo é regido por Deus, aleluias. Poder sobrenatural do nosso Deus, aleluias. Então, amados,
Quem caminhou a noite toda, praticamente eles pescaram, ali já era a quarta vigília, aproximando ali, mais ou menos a quarta vigília, já estava clareando, né, de 3 até as 6 horas da manhã. Então, que eles voltaram, Jesus estava sentado ali, à beira da praia. Então, amado, quem que caminhou aqueles peixes para a rede? Jesus. Eles lançam a rede, um lugar que não tinha peixe, Jesus fala com os peixes, peixe vai lá e entra na rede. Simples assim. Ah, o pastor Moisés está ficando doido. Não, os peixes são irracionais para nós, mas para Deus não. Eles ouvem a voz de Deus, aleluia. E eles vão caminhando, né, 153 peixes, e entram ali, peixes grandes, e entram ali naquela rede. Eles voltam cheios de peixe, com abundância. Então, amados, nós estamos falando aqui de um Jesus todo-poderoso, um Deus maravilhoso. E esse mesmo Jesus tem caminhado bênção para a nossa casa todos os dias, aleluias. Mas tem bênção que você nem enxerga, mas está chegando na sua casa. Com certeza, irmãos. Às vezes você está pensando assim, no meio do ano, agora no todo início de ano, eu faço um exame periódico. Você não está sentindo nada, mas você faz, porque você está cuidando da sua saúde, além de Deus, é claro, que tem estendido a mão sobre a nossa vida. Aí você vai fazer o exame e já sabe que você não está sentindo nada, você fala assim na sua mente, na sua cabeça, não vai dar nada em nome de Jesus, glória a Deus. Você vai lá e pode voltar com esse resultado também, certo? Mas você não sabe que de um ano para o outro, muita coisa pode ter acontecido no seu corpo. Não é verdade? Coisa que ainda não manifestou para a medicina e nem em você. Mas Deus já viu que pareceu algo diferente no seu corpo. E quando você vai fazer o exame através da sua fé, das suas orações, aquilo que está lá, que o médico ia te mostrar, já não vai mostrar mais, que o Senhor Jesus já purificou o seu corpo, aleluia. Quantos exames que você pega meio com medo, porque você está sentindo isso ou aquilo, você vai ver, não deu nada, aleluias, porque você colocou na mão de Deus. Então você pode confiar no nosso Deus, que Ele está sempre estendendo a mão, curando, salvando, restaurando nossa saúde, aleluias, glória a Deus. Irmãos, esse Senhor Jesus, Ele vive para todo sempre, para todo sempre, conforme está lá em João, capítulo 21, que a gente está nele aí, versículo do 10, vamos ler até o 12, que diz assim: disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Vamos consertar isso aqui. Disse Jesus, trazei algum dos peixes que eu acabei de enviar para a rede de vocês, aleluia. Que foi isso que aconteceu. Ali não tinha peixe, passaram a noite toda, lá no alto mar, ali perto da praia que ia ter. Então o versículo seria dessa forma: disse Jesus, trazei algum dos peixes que acabei de enviar para a rede de vocês. É assim que o Senhor faz. Ué, mas eu não tenho dinheiro, como é que a minha despensa está cheia? Porque o Senhor Jesus tem providenciado o seu mantimento na sua casa, aleluias. Aleluias, esse é o nosso Jesus, glória a Deus. Então, amados, vamos pegar aí o 11. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Alguns irmãos lutam o dia inteiro para pegar um lambari desse tamanho. Deus já manda logo 153 grandes peixes do mar, né? Glória a Deus. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Que Jesus, Ele faz tudo o que Ele faz, Ele é perfeito na nossa vida. Ele é perfeito. Disse Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Irmão, isso aqui é muito importante. Nós temos que saber verdadeiramente o Deus que nós estamos servindo. Eles deram dúvida neles, mas eles não ousaram perguntar, porque eles sabiam quem era, que era Jesus, sabia quem era aquele Senhor que estava ali. Eles sabiam. Quantas pessoas servem o Senhor Jesus, buscam o Senhor Jesus, mas não conhecem o Senhor Jesus. Porque se ela conhecesse, ela não ficava murmurando nos cantos da casa dela: Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, amanhã não tem comida, amanhã... Não.
Senhor, entra com a providência, meu Deus. Entra com a providência. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor está com as mãos estendidas para minha casa, para minha família. O Senhor tem me abençoado poderosamente. Mas se amanhã não tiver comida, não tem problema. Depois da manhã, se eu estiver vivo ainda, o Senhor vai providenciar. O tempo é do Senhor. Mas tem pessoa que ela já começa a encostar Deus na parede, como se Deus fosse obrigado a cuidar dela. Não é assim que funciona. Deus sempre cuida da gente, sempre cuidará. Mas a vontade é dele. Porque se ele quiser também, ele nos recolhe daqui. Você não vai ficar com fome, porque ele vai te recolher, ficar num lugar onde nunca mais você vai ter fome nem sede. É a vida eterna com o Senhor, aleluias. Então nós precisamos conhecer esse Deus maravilhoso. Quem conhece o Senhor Jesus também conhece o seu poder. Conhece o poder do Senhor Jesus. Irmãos, ouviram Jesus e a pescaria foi uma bênção. Que eles podiam falar assim: não, nós não vamos julgar. Ainda mais que eles não estavam conhecendo que era ele. Nós não vamos lançar a rede para lugar nenhum, nem para a direita e nem para a esquerda. E nem para frente e nem para trás, porque ficamos a noite toda e não pescamos nada. Agora estão praticamente a 100 metros da areia da praia. Agora que nós vamos pescar, mas não vamos lançar a rede, mas de jeito nenhum. Perdiam a bênção. Perderiam sua bênção. Quantas das vezes que Deus já providenciou uma grande bênção na sua casa, que você talvez não está indo bem no seu casamento, vai lá e pede perdão. Chega perto dele, fala assim: me perdoa meu marido, ou me perdoa minha esposa, me perdoa meu filho. Irmãos, isso não é vergonha para ninguém você pedir perdão ao seu filho, não. Eu sou o pai dele, não vou pedir perdão. Quem tem que pedir perdão é ele. Está errado isso. Antigamente era assim. O pai que provia ali, né, o mantimento, né, tudo da casa, jamais ele ia pedir perdão ao filho dele, mas de jeito nenhum. Achava que era uma falta de respeito, tinha que fazer o contrário. Era o filho vir: meu pai, você me perdoa, que eu fiz errado, né, daqui eu não podia ter respondido, Senhor. O certo é isso aí, se for de acontecer. Mas muitos não fazem isso. Então você que conhece a palavra de Deus, chega perto do seu filho e fala: perdão meu filho. E une a família novamente. Perdoa minha esposa, perdoa minha falha. E une a família. Que tudo que o inimigo veio o quê? Roubar, matar e destruir. Mas nós temos o Senhor Jesus que veio para nos dar uma vida, e uma vida com abundância, aleluia. Esse é nosso Jesus maravilhoso. Então eles passaram a noite toda ali pescando, na labuta, trabalhando, mas não conseguiram nada. Mas chegando na praia, a resposta estava lá. Então eu te falo, meu irmão, você pode estar chorando já tem uma semana, mas eu te falo, a resposta vem, a providência vem, porque nosso Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente, na hora que já estava praticamente tudo acabado, e já estava praticamente quase que recolhendo as redes. Jesus diz: lança a rede à direita. Talvez você está desanimado, parece que não tem mais nada para você fazer, você está no seu limite, tem nada para mais você fazer. O Senhor vai lá e derruba uma muralha e você passa. O Senhor vai lá e abre uma porta e você entra. O Senhor vai lá e abre o mar, você passa, aleluias, porque Ele é fiel, Ele é justo. E irmãos, tem situação que Deus resolve agora, o que você precisa agora. É isso que a igreja precisa entender. Pastor Moisés já passou por essas situações aí, mas tem hora que precisa ainda levar mais um dia, 2 dias, 3 dias. É no tempo de Deus. Não é porque Deus é carrasco, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é mau, não. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Ele quer você um vaso de honra, para Ele te usar cada vez mais, mais e mais e mais. Ele fez a igreja com vaso de barro. Agora, precioso tesouro é o que está dentro do vaso, que é o Espírito Santo, aleluia. Então Ele quer te usar cada vez mais. Então é preciso que enquanto você não chegar a um acordo com Deus ou com você mesmo, naquela situação que você está totalmente na dependência de Deus, nada vai mudar. Tire os problemas, tire a angústia, tire ali as lágrimas, o choro, o pranto das suas mãos, seus problemas das suas mãos, e coloque nas mãos de Deus. Para quem que vai resolver? Ele vai resolver, com certeza.
Agora, enquanto ficar na sua mão, nada vai acontecer. Irmãos, a gente vê que às vezes você sai para trabalhar conforme esses homens que saíram, na expectativa de trazer alguma coisa que era a vida deles. Pescar era alimento para eles, e também eles vendiam alguns peixes, era o trabalho que tinha naquela época, que eles eram praticamente, na sua maioria, analfabetos. Irmãos, quantas pessoas importantes, pessoas com pós-graduação, mestrado, até ganha bem, sai para trabalhar e ganha bem, mas o dinheiro dela não dá para o sustento dela. Ela está endividada, enquanto você que ganha um salário mínimo, Deus tem cuidado de você, aleluia. Porque o Senhor faz o nosso dinheiro render, aleluias. O alimento lá na despensa. Teve um mês, irmão, eu passei essa experiência. Teve um mês, eu sempre faço compra mensal. Todo sábado, domingo, você vai lá comprar alguma coisinha para repor. Tem coisa que não pode comprar por mês. Tem que comprar, às vezes, todo dia. Tem coisa que dá para comprar no final de semana. Então, eu fui lá e fui fazer a lista para ver o que eu tinha que precisar comprar. Irmãos, eu estou para falar 90% do que eu tinha comprado no mês anterior. Eu estava lá dentro e eu não deixei de comer o mês, não comi o mês todo. Todo mundo lá em casa. E 90% dos alimentos estavam lá. Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Falei com a minha mulher. Aí ela falou assim, você já sabe, Deus é tremendo. Deus multiplicou o alimento. Nós não deixamos de comer, não fizemos dieta, não tinha nada disso. Comemos e almoçamos, jantando da mesma forma, todos os dias. E estava sobrando lá. Irmãos, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, mas nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Eles ali, eles não reconheceram Jesus, que estava ainda clareando, mas depois do milagre acontecer, não, ele já sabia que era Jesus. Quando você recebeu uma bênção, você falou assim, eu dei sorte. Sorte não existe para a igreja, meus irmãos. A sorte não existe para a igreja, não. Existe livramento e existe o poder de Deus agindo na sua vida, aleluia. Então, amados, que Deus te abençoe, que Deus continue a prosperar na sua casa, na sua vida, continue lançando a rede, as redes de problemas, a rede de pranto, continue lançando a rede, ouça a voz de Deus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se eles não tivessem ouvido a voz de Jesus, nada teria acontecido. Se eles tivessem ouvido conforme ouviram e não tivessem obedecido lançar a rede, eles voltavam com a rede vazia. Mas eles ouviram e obedeceram, e a rede voltou cheia. E assim, meu irmão, cada vez que você ora a Deus, que Ele fala com você, faça aquilo que o Espírito Santo está falando para você fazer, que com certeza uma grande bênção será derramada sobre a sua vida, aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.